Olá, queridos irmãos, que a preciosa paz esteja na tua vida e sobre toda a sua família. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus e te convido a vir comigo em uma breve meditação na palavra de Deus. Estou chegando agora de um culto abençoado. Deus tem usado a diaconisa Paula de uma maneira preciosa. Que Deus continue lhe abençoando, diaconisa. Quero compartilhar uma palavra no livro de Mateus, capítulo 24. O sermão do Senhor Jesus Cristo, o sermão profético do Senhor Jesus. Os discípulos chamaram ele para mostrar a estrutura do templo, a beleza do templo que Herodes tinha reformado. Talvez esperando que o Senhor Jesus o elogiasse. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Mais tarde eles estavam no Monte das Oliveiras. Mais tarde o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras e chegou em particular 4 dos seus discípulos para conversar com ele. Pedro, André, Tiago e João, dizendo em particular com ele, dizendo: Senhor, fala para nós. Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus Cristo estava preocupado com eles, acredito. Porque se tem uma coisa que iria crescer ao longo do tempo, seria o engano. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no meio gospel. Parece até que o engano está sobressaindo a verdade. Mas nada podemos contra a verdade, senão pela verdade da palavra de Deus. Aqueles que oram, que buscam, que meditam na preciosa palavra de Deus e que tenham cautela, jamais serão enganados. Porque, infelizmente, uma onda de falsos profetas estão nesse tempo enganando e sendo enganados diariamente. Cabe a nós termos cautelas e termos também raízes. Raízes na palavra de Deus. Raízes profundas. Porque nós fomos plantados na casa de Deus, no Evangelho de Cristo, para crescermos diariamente, darmos frutos diante de Deus. Porque a Bíblia diz, o lavrador espera o precioso fruto. E o Senhor Jesus também disse, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada em mim. Está no livro de João, capítulo 15, e o verso 4. E olha que o Senhor Jesus Cristo disse aqui no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos, fomos chamados para o Evangelho. O Espírito Santo trabalhou na minha e na tua vida para aceitarmos a Jesus Cristo. E Ele continua trabalhando na minha e na tua vida
para passar para nós a sua firmeza, a sua unção. Passar para nós a cautela que devemos ter. Porque o Senhor Jesus Cristo, em uma certa ocasião, ele disse: sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós estamos no tempo final, e nesse tempo final, uma onda de engano, uma onda de falsos pastores, de falsos profetas. Eu não estou generalizando, não, de maneira nenhuma. Mas temos nós de primar pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, e vigiarmos para continuarmos e permanecermos de pé diante de Deus diariamente. Para não desanimarmos, porque os escândalos estão grandes na internet hoje. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque em todo o tempo, Deus sempre alertou o seu povo. Alertou Israel pela sua palavra, e agora está alertando a sua igreja. No livro de Ezequiel, capítulo 12, Jesus, o nosso Deus, alerta através do profeta Ezequiel o povo de Israel sobre o que iria acontecer, sobre uma atrocidade que iria acontecer para eles, e eles não obedeceram e entraram no domínio de Nabucodonosor e sofreram durante 70 anos. E dentro desse tempo, capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um grande sonho profético das coisas que iria acontecer ao longo do tempo. A estátua, a grande estátua, Deus mostrou exatamente a um pagão o que iria acontecer ao longo do tempo. Um rei pagão, tirano, Deus mostrou em um sonho uma grande estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro e parte de barro. E no final do seu sonho, ele sonhou que uma pedra cortada sem mão descia dos céus e atingia a estátua, mas não na cabeça, não no peitoral, nem no seu ventre, nem nas pernas. Esta pedra cortada sem mão atingiu exatamente os 10 dedos da estátua. É exatamente o que está para acontecer neste tempo final. 10 nações já estão para se unir na Europa. Não falta muito tempo para isso acontecer. Mas esse sonho de Nabucodonosor está falando exatamente sobre a segunda vinda de Jesus, porque quando o Senhor Jesus Cristo descer na terra, ele vai simplesmente tirar do mapa os governos humanos, esfacelar o sistema governamental humano. E ele vai colocar o seu próprio governo, o milênio. O mundo será um mundo de paz, de equidade. Todo mundo reconhecerá o Senhor Jesus Cristo nessa época. É só apenas uma pequena pincelada, não dá para falar tudo isso, mas quero analisar uma coisa com vocês. Isaías capítulo 24, os juízos de Deus, que há bem pouco tempo nós temos presenciado e estamos exatamente nesse tempo, um tempo de grande pandemia, aonde diz lá em Isaías capítulo 24, vamos ver o que diz. Isaías 24, olha o que diz. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que o Senhor esvazia a terra. Temos visto isso acontecer no ano de 2020. Temos visto isso acontecer.
e a desola, e a transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. É o mal que iria vir sobre toda a terra, e diz aqui, ao que acontecer ao sacerdote, acontecerá ao servo, a sua serva, a sua senhora, a sua serva, ao comprador, ao vendedor, quer dizer, é um mal que iria vir sobre toda a humanidade. Nós estamos vendo, temos visto e estamos vendo que este mal tem causado e está causando no mundo todo. Estamos exatamente dentro de um ensaio. Não conseguiremos entrar dentro de um departamento público se não estivermos usando máscaras ou tirando a nossa temperatura. Isso já é um sinal para que quando a marca da besta chegar, o mundo já estará ensaiado. Mas a igreja não estará aqui nesse tempo, não. O grande mistério foi revelado a Paulo, não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, mas foi revelado a Paulo. 1 de Coríntios, capítulo 15, e o verso 50, olha o que diz. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 50 a seguir, olha o que diz. Agora vos digo, agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Eu quero ler de novo. No momento, no abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele esperava o arrebatamento para o seu tempo, mas tinha protocolos de Deus para se cumprir no futuro. E o último protocolo de Deus que estava para se cumprir no futuro seria o nascimento ou renascimento do povo judeu. Paulo não sabia desses mistérios ainda, porque está escrito lá, Isaías 66, 8. Poder-se-ia nascer uma nação em um só dia. Eis que Sião estava com dores de parto, e já deu luz aos seus filhos. Isso se cumpriu no ano de 1948, 14 de maio de 1948. De lá para cá, pelo que analisaremos, já estamos no ano 73 de Israel. Não podemos afirmar, mas pelo que penso, dentro de 80 anos, não estou afirmando, pelo que penso, dentro de 80 anos, Jesus Cristo descerá em sua segunda vinda. Antes dele voltar em sua segunda vinda, 7 anos antes, o arrebatamento da igreja acontecerá. Então nós estamos por um fio para sermos arrebatados. Eu costumo dizer que nós estamos como em uma partida de futebol, quando o tempo acabou e só falta a prorrogação. Nós estamos no tempo da prorrogação, é o que acredito. Por isso, Satanás, sabendo que está perto o juízo de Deus sobre ele não cessa de perturbar os santos de Deus em toda a terra. Olha o que está acontecendo no nosso tempo. Escândalos e mais escândalos, praticamente quase todos os dias. O conselho da palavra para nós é esse.
para vigiarmos e estarmos sóbrios diante de Deus. No livro de Judas, já nos diz o seguinte, Judas é perto do Apocalipse, já nos diz o seguinte, olha o que nos diz aqui. Mas amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos sobre a caridade de Deus, ou na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que misericórdia é esta? O arrebatamento da igreja. É a grande misericórdia que se aplacará sobre a igreja do nosso tempo. E quando eu estou dizendo igreja do nosso tempo, eu não estou falando o nome da sua igreja nem da minha. A igreja do nosso tempo, que eu vou dizer, é a igreja de Filadélfia, porque está escrito sobre ela: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Esta hora da tentação é uma alusão a 7 anos de tribulação. Segunda de Tessalonicenses também nos avisa, o apóstolo Paulo, usado por Deus, falando sobre os cristãos se firmarem em Deus, para não serem enganados. Olha o que nos diz em 2 de Tessalonicenses. É apenas uma pequena pincelada. Olha o que nos diz aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, por revelações, por supostas revelações, quer por palavra, por supostos ensinos, quer por epístola, por supostas cartas, como de nós, se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele quis dizer, como de nós, apóstolo, como se o dia de Cristo estivesse perto. O dia de Cristo, o dia do arrebatamento. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Esta palavra aqui, apostasia, não é aquilo que pensamos. Não é aquilo que a maioria pensa, não. Porque a apostasia sempre teve. A apostasia aqui significa afastamento de um povo. Em um só momento, um povo terá que ser afastado da terra para que o anticristo seja apresentado ao mundo. A igreja será arrebatada, será afastada da terra. Dias ou semana ou meses depois, haverá uma grande reunião no mundo. Os Illuminatis convocará presidentes de várias nações para uma reunião de emergência, porque o mundo estará em um caos terrível. Irão colocar o homem para consertar o que está no mundo. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12, que haverá uma reunião de 1 hora, onde 10 presidentes serão elegidos. E junto com esses 10 presidentes, vão eleger o homem, a besta, o anticristo, o homem do pecado, o homem da perdição, para tomar os domínios do mundo. Isso está muito perto de acontecer. Olha o que está escrito na palavra de Deus, os avisos. Ezequiel 12, o aviso. Daniel 2, o sonho profético, a estátua.
Mateus 24, o sermão profético continua e está indo, está continuando o seu cumprimento. Isaías 24, o juízo de Deus na terra. Nós já estamos dentro do começo do juízo de Deus de Isaías 24. Estamos dentro de uma pandemia. Querendo ou não, a maioria de nós, seres humanos, estamos amedrontados com isso. Um vírus pequeno, sorrateiro, invisível, mas está amedrontando o mundo todo. 1 Coríntios capítulo 15, do 5 em diante, a revelação para a igreja, que é o arrebatamento. 2 de Tessalonicenses capítulo 2, o mistério revelado. João 14, a paciência, quando Jesus Cristo disse lá para a igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e ele já foi. E quando eu for, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Vou dizer algo aqui que acredito, não estou afirmando, é o que acredito. Para o arrebatamento já aconteceu praticamente quase tudo. Acredito que, quando o último ser humano, que já está na presciência de Deus, aceitar Jesus Cristo, acontecerá o arrebatamento. Por isso não sabemos a hora e o momento que o último ser humano aceitará Jesus Cristo, para fechar o tempo da graça da igreja. Jesus Cristo abriu o tempo da graça através da sua ressurreição há praticamente 2000 anos atrás. E é ele mesmo que vai fechar o tempo da graça. Assim que o último ser humano que está na presciência de Deus aceitar Jesus, somente Deus sabe disso, o arrebatamento acontecerá. Jesus Cristo fechará a porta da graça, para se cumprir aquilo que está escrito sobre a igreja de Filadélfia. Escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus tem a chave. A ele seja a glória agora e para toda a eternidade. É um provérbio popular, não é bíblico, é um provérbio popular que diz: quem pode manda, quem tem juízo obedeça. Vamos ter juízo. Vamos obedecer a palavra de Deus. Não somos perfeitos, mas o Espírito Santo é perfeito e ele está na nossa vida, nos ajudando a fazer isso. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos